Então, na prática, o que acontece? Nós temos o que a generalização é um processo inverso da especialização. A especialização tem conjuntos que são detalhados especificamente, são únicos, são destacados, e a generalização tem a união deles, que são características em comum que cada um deles possui. Existem duas estratégias quando se fala de generalização. Especializar onde for necessário e generalizar onde for possível. Então, onde eu tiver um conjunto que eu possa ver que tem características em comum, então eu generalizo. E se eu ver que eu tenho um conjunto de entidades que podem representar lá dentro do meu contexto entidades diferenciadas, cada um com suas características, então eu torno isso possível na especialização, utilizando a especialização. Aqui nós temos exemplo que utiliza aqui generalização e especialização em um diagrama entidade-relacionamento. Nós temos aqui, por exemplo, a aplicação da entidade cliente com seus atributos, possuindo aqui atributo identificador código, atributo comum nome, e a representação lá, utilizando aquela representação E1, né, ou is-a. Então nós temos aqui todo cliente, ou ele é pessoa física, ou ele é pessoa jurídica, possuindo aí os atributos que dizem respeito unicamente a eles, mas herdando aqui os atributos que têm em comum. Então, nesse contexto, foi visto que seria interessante ter uma entidade que se caracterizaria por cliente, e os clientes mais comuns nesse contexto seriam as pessoas físicas, ou as empresas, que seriam as pessoas jurídicas. Então, isso que seria uma forma de representar. E tem aqui uma definição matemática formal sobre quais são as restrições que eu utilizo dentro quando eu especifico ou utilizo generalização e especialização. O que ele quer dizer? Ó, para todo conjunto de I e J que seja menor do que zero, que J é menor ou igual a N e que I seja diferente de J. O que isso quer dizer? Para cada uma dessas entidades que sejam diferentes, eu tenho que fazer o quê? A interseção delas, das entidades E1, EI até EN, ou EJ, cada uma das entidades separadas, a intersecção delas tem que ser diferente de zero, tem que ser vazio no caso, né? A interseção delas tem que ser vazia. Então, o que ele quer dizer com essa definição? Nenhuma entidade de E pode pertencer a mais de um subgrupo. Nenhuma entidade aqui de E pode pertencer a mais de um subgrupo. É só uma forma de especificar o que a gente já tem visto aqui na prática, a formalização aqui matemática. Aí tem essas definições aqui de especificação de restrição, generalização e especialização em relação à completeza, que ela pode ser total ou parcial, né? Representa aqui toda entidade dentro dos meus conjuntos de entidades, vai ter a representação, nós vamos ver aqui já no diagrama, vai ser do tipo total, sempre vai ser a especialização sempre vai ser daquele jeito, aquele conjunto específico, e parcial, que nem sempre o meu conjunto genérico, meu conjunto lá generalizado, vai pertencer àquele conjunto que foi definido. Vamos ver isso aqui na prática. O que acontece? Isso aqui, essa representação, né, de completeza total, é representada aqui no diagrama. Temos aqui, por exemplo, temos cliente do tipo pessoa física e do tipo pessoa jurídica. Quando eu colocar o T aqui, quando vier o T em um diagrama assim, ele indica que todo cliente ou é pessoa física ou pessoa jurídica. Então eu só tenho, quando eu tenho especialização total, essas duas possibilidades: cliente pessoa física ou cliente pessoa jurídica. Então eu chamo esse relacionamento aqui essa generalização e especialização de especialização total. É isso, eu só vou ter essas duas possibilidades para cliente. E quando tiver especialização parcial, o que acontece? Eu vou indicar aqui vou indicar dessa forma, né? Perceba que o diagrama, dependendo de onde você for utilizar, ele tem o triângulo normal, com a ponta para cima, ou ele invertido aqui, como tinha nos outros exemplos, utilizando a notação, mas não quer dizer a mesma coisa. Então, a especialização parcial indica que nem todo funcionário é motorista ou secretário. Nós temos aqui a entidade funcionário,
nós temos as entidades motorista e as especializações de funcionário, motorista e secretário. Mas eu quero dizer que nem todo mundo que está naquela empresa, que está naquele contexto, vai ser motorista ou vai ser secretário. Então indica que essa especialização ela é parcial. Eu vou ter motorista e secretário, mas nem todo mundo vai ser motorista ou secretário nesse contexto. E eu tenho aqui múltiplos níveis de coerência múltipla. Isso aqui, pessoal, é muito pouco indicado, mas pode ser que em algum diagrama vocês se deparem com essa nomenclatura. Ele dá um exemplo aqui. Eu tenho um veículo. Aí existem dois tipos de veículo. Todo veículo possui características em comum, mas só que tem veículos específicos. Veículo terrestre e veículo aquático. E além do mais, eu tenho outro nível de especialização, que é o veículo terrestre, que pode ser automóvel. Eu posso ter o veículo aquático, que é um barco, ou posso ter a junção de veículo terrestre e veículo aquático, que formam aqui o veículo anfíbio. Os dois possuem essas características em comum, mas porém a gente vai evitar isso aqui a todo custo, fazer esse tipo de representação, mas é só para saber que ela existe, né? E existe aqui, por último ponto, o que a gente chama de agregação. Agregação ou entidade associativa. Entidade associativa. Então, abstração que representa relacionamentos como entidade. Até agora nós vimos que os relacionamentos, por exemplo, nós tínhamos relacionamentos ternários, existiam diversas entidades que com um relacionamento no meio. Mas haverá casos em que esse relacionamento não vai conseguir refletir a realidade dentro do meu contexto. O que isso quer dizer? Ó? Vamos ver um exemplo. Um banco, considera a modelagem de dados de um banco. Banco BX. Clientes do banco BX estão relacionados à agência e conta. Essa daqui seria a primeira estratégia, né? Que seria a que a gente viu até agora. Eu tenho agência, que está relacionado com conta. Uma agência pode ter várias contas. E um cliente pode ter várias contas, mas perceba aqui que, se você for imaginar na realidade, o relacionamento entre cliente e agência e conta seria único, né? Então, eu teria especificamente cliente que estaria relacionado diretamente com agência e conta. Essas duas coisas aqui, agência e conta, não podem estar separadas. Elas estão, quando eu falo diretamente relacionamento com o cliente. Então, eu tenho que fazer o quê? Tornar isso aqui um conjunto ou uma entidade que se relacione diretamente com o cliente. Essa seria, nesse contexto, obviamente, seria uma anotação ruim, uma forma de representar ruim. Então, quais seriam os problemas de estratégia? Né? Não representa a estrutura lógica que deve ser remodelada. Relacionamento de cliente com relacionamento agência-conta. Então, o que é que eu considero aqui? Eu tenho que buscar especializar ou agregar a minha agência e conta para estar relacionado diretamente com cliente. Na prática, para acessar todas as contas de uma agência, o que é que eu teria que fazer? Se eu viesse aqui, acessar todas as contas de uma agência, eu teria que acessar o cliente, depois teria que acessar as agências. Eu não teria um relacionamento direto entre cliente e agência conta, que é o que forma as informações básicas de um cliente em um banco. Então teria que fazer um tríplice busca aqui, né, que ele fala. Terão que ser acessadas todas as triplas, né, agência, conta e cliente. Uma conta pode pertencer a vários clientes e vários acessos redundantes, né? Poderia ter informações inconsistentes nesse contexto. Então o que eu faço? Eu torno isso, a minha entidade, ou o meu relacionamento com o cliente, eu transformo ele em uma entidade que a gente chama de entidade associativa. Eu transformo a agência e conta, coloco eles dentro desse retângulo, vai ter outra forma de apresentar, nós vamos já ver, que é mais comum. Coloco eles, a agência e conta, estão diretamente relacionados com cliente. Então não posso fugir disso. Se eu quero saber qual a conta e a agência daquele cliente, então eu vou diretamente entre o relacionamento cliente e a entidade associativa, né, ou a agregação, nesse caso aqui de agência e conta. Aí sim eu vou fazer só um acesso. Quero saber quem são os meus clientes e quais são os bancos, as agências que eles possuem conta. Então eu vou fazer só esse caminho direto aqui. Vou diretamente de cliente para esse tipo de agregação, ao invés de ter que fazer várias buscas inconsistentes. Então, agregação, adicionar modelo abaixo, vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho médico, consulta e paciente. Só que eu quero fazer o quê?
adicionar o modelo abaixo, que é uma consulta ou um ou mais medicamentos podem ser prescritos ao paciente. Então, eu tenho esse relacionamento. O médico pode fazer várias consultas e um paciente para fazer uma consulta em vários médicos. É o que diz esse diagrama. Só que eu quero adicionar quem pode prescrever, né? Qual o relacionamento entre medicamentos e prescrição. Como é que eu vou fazer esse tipo de relacionamento? Vamos ver aqui como eu modelaria isso. Então, eu vou criar agora uma estrutura ou entidade chamada entidade associativa. É dessa forma que ela é representada. Eu tenho um relacionamento que virou uma entidade. Então, eu vou transformar. Se eu quero fazer uma consulta, eu vou ter uma consulta diretamente entre consulta e paciente. Porém, qual o resultado dessa consulta? Seria uma prescrição para medicamento. Então, não seria lógico eu fazer a prescrição, o relacionamento diretamente entre medicamento, aqui a representação de medicamento para paciente, ou poderia até ter de médico para medicamento. Mas esse relacionamento ele só vai existir esse relacionamento de prescrição quando existir o relacionamento entre médico, consulta e paciente. Então eu vou fazer justamente isso, criar uma entidade associativa que vai gerar o quê? Uma associação entre só vai existir prescrição de medicamento quando existir a consulta. Então esse vai ser o relacionamento direto. Quando não houver médico, paciente e consulta, não vai haver prescrição. Não tem como eu ligar eles de forma direta. Essa seria a solução ideal. E essa aqui seria a forma de expandir, né? Ver de forma expandida um relacionamento do tipo agregação ou entidade associativa. Esse mesmo relacionamento aqui expandido seria uma forma de representar. Para representar a mesma estrutura aqui, o mesmo modelo. Porém, percebo que ele fica muito mais, fica expandido e talvez um pouco mais complexo em relação a esse contexto anterior. E essas são as representações, né? Generalização e especialização, que nós já vimos, e entidade associativa. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato no e-mail e vamos já ver depois a lista de exercícios.